Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Estamos hoje no quinto domingo depois da Páscoa e no Evangelho de hoje, claramente, nosso Senhor nos recomenda a seriedade na vida de oração. Então, é uma bela ocasião para falarmos da importância de uma vida de oração séria, uma vida de oração profunda, particularmente uma vida de oração mental. Então, gostaria de citar Santa Teresa d'Ávila, a definição que ela dava de oração. A meu ver, a oração mental, outra coisa não é senão tratar intimamente com aquele que sabemos que nos ama e estar muitas vezes conversando a sós com ele. Então é interessante porque essa definição de Santa Teresa d'Ávila define aquilo que é a oração mental, propriamente falando. Outra coisa não é senão tratar intimamente com aquele que sabemos que nos ama e estar muitas vezes conversando a sós com ele. Quando a pessoa faz isso, ela reza. O que muitos santos fizeram foi apresentar métodos para que as pessoas conseguissem fazer isso. Então, Santo Inácio de Loyola, ele dá um instrumento, uma forma de fazer meditação, mas o objetivo desse instrumento é fazer com que a pessoa faça isso, conversar intimamente com nosso Senhor. São Francisco de Sales também tem um método para fazer meditação. No seminário de São Sulpício, seminário que formou alguns santos, como São Luís de Montfort, ele tinha também um outro método, e enfim, muitos santos apresentaram vários instrumentos, mas um instrumento, ele é apenas um instrumento. O objetivo não é a pessoa parar e ficar focada. Momento da imaginação, momento da inteligência, momento da memória, momento da vontade. Não é isso que a pessoa deve fazer. Isso é apenas um instrumento para que a pessoa consiga conversar interiormente, sinceramente, com o nosso Senhor. Então aqui temos, às vezes, um grave problema, porque as pessoas se apegam unicamente ao instrumento e não ao objetivo dele. Unicamente a um método de meditação, mas não fazem meditação de verdade. Por isso que São Tomás, e isso corrobora o que Santa Teresa d'Ávila disse, ele dizia que quando rezamos, nós temos 3 tipos de atenção. O primeiro tipo de atenção é a atenção nas palavras, ou seja, para rezá-las corretamente. Por exemplo, os pais ensinam as crianças a rezarem corretamente as orações que elas estão aprendendo. Então a criança vai, num primeiro momento, prestando atenção nas palavras. Ou então as pessoas que aprenderam a rezar em latim, quando já estavam mais velhos, então prestavam atenção nas palavras para rezarem corretamente nesse sentido. O segundo tipo de atenção na oração é a atenção no sentido das palavras. Então, quando a pessoa reza Pai Nosso que estais nos céus, ela começa a pensar o que significa dizer que Deus é Pai, que Ele é nosso Pai, que Ele está nos céus. Então, é o segundo tipo de atenção na oração, no sentido das palavras. E o terceiro tipo de atenção, e São Tomás de Aquino diz que é o mais importante, o de extrema necessidade, e que esse tipo de atenção, mesmo as pessoas de pouca inteligência são capazes de ter, ele diz que na oração devemos ter a atenção em Deus e na coisa que se pede para Ele. Porque se não tiver isso, dificilmente chamaremos isso de oração. Porque uma pessoa pode dizer, quando se trata da atenção no sentido das palavras, eu não tenho muito estudo, não tenho muita inteligência, então não consigo entender o que significam essas palavras.
Mas esse terceiro tipo de atenção, ao menos a pessoa se focar em Deus e na coisa que ela pede para Ele, é extremamente necessário. Interessante porque Santa Teresinha do Menino Jesus, ela tinha muita aridez durante as orações dela, quando ela rezava em comunidade, o breviário, orações que eram feitas em latim. Mas, como ela não conseguia prestar atenção naquilo que ela estava lendo, ao menos ela prestava atenção em Deus. Ou seja, ela parava para pensar que Deus olhava para ela com um olhar amoroso e ela se focava nisso, e isso alimentava toda a oração dela. Prestar atenção em Deus e naquilo que se pede. E por que devemos falar de que uma oração mental, uma meditação verdadeira, não é outra coisa senão tratar intimamente com nosso Senhor? Porque é aqui que se escorrega um grande veneno para a vida espiritual, que é a preguiça de estar com nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, no Evangelho de São Mateus nos diz que nosso Senhor é o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Mas, concretamente falando, quando se trata dessa oração interior de querer estar com nosso Senhor, muitas vezes acontece de não querermos estar com Ele. Ele é Deus conosco, mas nós não queremos estar com Ele. Interessante porque foi a atitude que Adão e Eva tiveram no Antigo Testamento. Quando eles pecaram, eles escutaram os passos de Deus andando no jardim, e o que eles fizeram? Correram de Deus, foram se esconder dele, fugiram de Deus. Uma atitude semelhante também à dos apóstolos. Quando eles estavam com nosso Senhor no Horto das Oliveiras, nosso Senhor disse: ficai aqui e vigiai comigo. Eles até estavam lá, próximos de nosso Senhor fisicamente, mas eles estavam dormindo, estavam com preguiça de vigiar com nosso Senhor. Então, é uma oportunidade para falarmos de como que essa preguiça de estar sinceramente, interiormente com nosso Senhor, acaba se enraizando nas nossas vidas. Mas a primeira dificuldade, ao falarmos, por assim dizer, dessas artimanhas que aprendemos a criar nas nossas vidas para fugirmos de Deus, a primeira dificuldade que encontramos aqui é a sinceridade. Muitas pessoas não querem enxergar esse defeito nelas, que é essa preguiça de estar com Deus. E isso é um grande problema, porque não enxergando a doença, às vezes ela não vai buscar se tratar como deveria. Então, no Antigo Testamento, temos essa história de Caim. Quando Caim matou seu irmão Abel, Deus conversou com Caim, dizendo: onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou porventura eu, o guarda de meu irmão? E o que enxergamos nesse episódio? Caim não foi sincero com Deus. Ele tentou esconder de Deus a verdade, e muitas vezes nos falta essa sinceridade. E é essa falta de sinceridade que muitas vezes nos impede de aplicarmos o remédio correto em nossas almas. Então vamos ver alguns sintomas dessa doença de ter preguiça de estar com Deus. O primeiro sintoma, já que a pessoa não quer ficar no seu interior, ela corre excessivamente atrás do que está no exterior. Ou seja, a multiplicação de atividades externas. A pessoa enche o dia dela de coisas para fazer. No entanto, se ela pensar bem, se ela for muito sincera, porque qual é a desculpa aqui? Eu não tenho tempo para rezar porque meu dia é muito atarefado, eu tenho muita coisa para fazer. Mas muitas vezes essas coisas não são estritamente necessárias. Então a pessoa começa a encher o dia dela de coisas, encher o dia dela de tarefas, mas se ela pensar bem, se ela for muito sincera, ela enche o dia de coisas para não ter que fazer a única coisa necessária, ou seja, se colocar aos pés de nosso Senhor. Aquilo que nosso Senhor disse para Marta: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto,
uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então a pessoa que está com preguiça de estar com nosso Senhor, começa a se entregar excessivamente a festas, a comemorações, a diversões, passeios, viagens. A pessoa corre avidamente para atividades exteriores, a fim de não trabalhar inteiramente com nosso Senhor, a fim de não se recolher em Deus para conversar com Ele. Em seguida, a pessoa vai deixando sempre para depois. Eu reservei esse meu tempo para conversar com nosso Senhor, mas apareceu alguma coisa para fazer, vou rezar depois, deixa as orações para o final do dia, faz as orações de qualquer jeito, enfim, ela não alimentou a alma dela espiritualmente porque faltou essa sinceridade de coração em querer estar com nosso Senhor. Sejamos sinceros, por que ficamos atrasando nossa oração para o final do dia? Porque a gente não quis estar com nosso Senhor durante ele, porque a gente ficou com preguiça. Para nós era triste ficar com nosso Senhor e por isso preferimos ficar com outras coisas. Mas quem pensa que a malícia humana se termina aqui, se engana. Nós somos tão espertos para essas coisas que sabemos até cobrir essa nossa preguiça de estar com Deus com a máscara da piedade. A pessoa tenta esconder de si mesma que ela não quer estar com nosso Senhor com a própria prática da oração vocal. Obviamente, é uma prática necessária e santa. No entanto, nosso Senhor deixou bem claro que é possível que uma pessoa se sirva mal dessa coisa santa. Ou seja, Marcos capítulo 7, versículo 6, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, por exemplo, rezar o texto durante a missa é uma prática ótima e muito louvável, desde que ele esteja auxiliando a pessoa a se recolher em nosso Senhor durante a Santa Missa. Então a gente sabe, o Papa Pio XII elogiou a prática da recitação do Santo Texto, do Santo Rosário durante a Santa Missa, como instrumento para a pessoa se unir mais perfeitamente à paixão de nosso Senhor, ou seja, como auxílio para a meditação da pessoa. Mas sejamos sinceros, quantas pessoas rezam vários textos durante a missa, não porque querem se unir por este meio sacratíssimo, a paixão de nosso Senhor por meio de uma piedosa meditação, mas o fazem simplesmente para fugir do tédio que lhes causa ouvir a Santa Missa. Sejamos sinceros, nós estamos ou não fugindo de nosso Senhor? Essa fuga de Deus tem uma sequela. No seu dia a dia, a pessoa foge do silêncio, ela foge do recolhimento, ela foge de tudo aquilo que a levaria a refletir e conversar inteiramente com nosso Senhor, interiormente com nosso Senhor. Quando não se tem o devido cuidado para se estar com nosso Senhor, o coração da pessoa deseja avidamente estar com outras coisas. É como se nessa vida tivéssemos que fazer uma escolha. Com quem queremos ficar? Com quem nosso coração quer ficar? Com Jesus ou com as outras coisas? Temos a bela história, por exemplo, da samaritana no Evangelho. Ela foi com um cântaro pegar água no poço. Ela buscava saciar a sede dela com a água desse poço. No entanto, ela sempre voltava a ter sede. Qual é o nosso cântaro? Saibamos que se estamos fugindo de nosso Senhor, se estamos com preguiça de estar com Ele, necessariamente nosso coração irá correr atrás de outras águas. Qual é o instrumento que tem servido para saciarmos nossa sede? Ou seja, qual tem sido o nosso cântaro? Então a pessoa, quando está no momento de silêncio, ela não quer aproveitar esse momento para conversar com o nosso Senhor. Então, o que ela usa para saciar o coração dela? Qual é o cântaro que ela usa? Muitas vezes o celular, muitas vezes as diversões, não aguenta ficar parada, não aguenta parar um pouco para refletir algo do Evangelho, algo da Sagrada Escritura, algo da vida dos santos.
A pessoa tem que sair, a pessoa tem que viajar, a pessoa tem que comprar, a pessoa tem que postar fotos, ver notícias, enfim, muitas vezes também o cântaro da pessoa acaba sendo, infelizmente, os pecados graves. A samaritana se colocou aos pés de nosso Senhor e começou a escutá-lo. Depois dessa conversa, ela foi embora e deixou o cântaro para trás. Quem reza bem, perde pouco a pouco essa sede das coisas do mundo. Então, quando a pessoa começa a negligenciar a vida de oração sincera, ou seja, oração mental, essa oração interior em que a pessoa de fato se coloca diante de nosso Senhor, o coração dela começa a perder o gosto pelas coisas de Deus e começa a ter cada vez mais sede das coisas do mundo. Por isso que a primeira arma do demônio é fazer a pessoa abandonar a vida de oração. Mas Santa Teresa d'Ávila, quando ela falava da oração, ela falava sobretudo da oração mental. Tem uma frase dela muito conhecida em que ela dizia: a pessoa que abandona a oração pula no inferno sem precisar que o demônio empurre ela. Mas ela está falando da oração mental, da meditação. Repito, quando falo de meditação e de oração mental, não estou falando necessariamente de um método. Cada um vai ter um método mais apropriado para o seu temperamento, para a sua forma de ser, enfim, para o seu contexto específico. Vários santos apresentaram vários métodos. O importante é, de fato, rezar. Se a pessoa está vendo que um método não está servindo para ela, seria bom procurar um outro. Santa Teresinha do Menino Jesus, por exemplo, não aguentava seguir nenhum método. Então, a oração dela consistia unicamente em olhar para Deus, em certas verdades de fé e saborear aquilo. Então, se por um lado percebemos essa fraqueza em nós, se por um lado percebemos que nosso coração está com preguiça de correr para nosso Senhor, de ficar com Ele, qual deve ser nossa atitude? O desespero? Obviamente não. É nesse sentido que devemos, conhecendo melhor nossa miséria, recorrer com mais confiança à misericórdia de nosso Senhor. São Tomás de Aquino, ele tem uma bela reflexão sobre a misericórdia de Deus. Ele diz que toda ação de Deus que visa a retirar de nós um defeito é algo da misericórdia dele, provém da misericórdia dele. Quando Deus quer nos comunicar um bem, então, por exemplo, uma virtude, uma graça, isso vem da bondade dele. Deus está nos comunicando um bem. Mas quando Deus exerce uma ação em que Ele remove de nós um defeito, é algo próprio da misericórdia dele. Retirar de nós um defeito, retirar e nos comunicar um certo bem. Então devemos, sem medo, nos aproximar de nosso Senhor. Se temos visto que nossa miséria é grande, que a gente tem feito de tudo, no final das contas, para fugirmos de nosso Senhor, busquemos, com muita humildade, recorrer a Ele no Santíssimo Sacramento, recorrer ao seu Sagrado Coração, suplicando essa misericórdia. Então, gostaria de encerrar com essa frase de Santa Teresinha, que deve ser, por assim dizer, nossa frase de vida, para que nos animemos sempre diante das nossas fraquezas, a recorrermos a nosso Senhor. Se todas as almas fracas e imperfeitas sentissem o que sente a menor de todas as almas, a alma de vossa Teresinha, nenhuma delas se desesperaria de atingir o cume da montanha do amor. Nem sempre sou fiel, mas nunca desanimo. Isso é muito importante. Mesmo que tenhamos identificado em nós esse defeito, essa doença, é importante não desanimarmos. O desânimo não vem de Deus. Deus, quando Ele nos faz olhar para nossas misérias, é sempre para que a gente recorra a Ele com mais confiança, mas nunca para que a gente queira fugir dEle. Deus não vai inspirar a gente que a gente fuja dEle. Seria irracional. A gotinha de orvalho se enfia mais dentro do cálice da flor dos campos. E aí encontro tudo o que perdi e bem mais ainda. Então lembremos-nos, se por um lado a gente busca fugir de nosso Senhor é o bom pastor que não cessa de correr atrás da sua ovelha, então, de certa forma, da nossa parte, cabe apenas parar de fugirmos dele.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.